Fala tu! Meu nome é Lívia e esse é Imersões Literárias. O livro que a gente vai tratar hoje é o livro do nosso último livro do ano, o último livro do desafio de 12 livros para 12 meses. E é um livro super conhecido, já vou te adiantando logo que a gente não vai perder tempo aqui, a gente vai direto aos pontos principais a respeito dessa história do Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo. Vocês vão encontrar muitas resenhas muito bem feitas por aí nesse YouTube de meu Deus, em vários sites, enfim. Aqui é dica de amiga, então vou te falar nesse vídeo rapidamente por que você tem que ler esse livro. Se você quiser saber o porquê, puxa teu banco e bora papear. Primeiro a história. Você tá obviamente, como toda distopia, você tá num momento no futuro, toda distopia clássica, né? Você tá num momento no futuro que existem 2 bilhões de habitantes e essa sociedade é pautada, e essa é um dos primeiros fatores do porquê que você tem que ler esse livro. Essa sociedade está pautada está baseada no modelo, no pensamento, na forma de gerenciar a vida do Fordismo. Inclusive, o próprio autor aqui vai deixar isso muito claro, porque isso a gente vai falar mais adiante, mas já adiantando, a figura divina que mesmo que você não acredite, você sabe que ela na nossa sociedade ocidental, ela é cultuada, a figura divina é substituída pela figura do Henry Ford. Então, essa sociedade toda está baseada nos princípios do Fordismo, de produção e consumo de massa. Essa sociedade eliminou todo tipo de doença, também eliminou todo tipo de pensamento, eliminou, agora sim falando, todo tipo de religião, eliminou todo tipo de crítica, eliminou todo tipo de divertimento que não seja um divertimento permitido, ou seja, divertimento que leve a conflitos, também são divertimentos que são eliminados nessa sociedade. Você tem alguns personagens que se destacam aqui. Alguns personagens vão seguir o gado, inclusive te recomendo muito que você dê uma atenção à letra de Admirável Chip Novo da Pitty e Admirável Gado Novo do Zé Ramalho, porque todos dois são baseados nessa história. Então existem personagens que seguem o gado, tá? Daqueles que eu destaco é a Lenina, que acaba se tornando o interesse amoroso de um dos personagens masculinos aqui. Segue o gado, segue o fluxo, se mantém atrelado ali às convenções. Essas pessoas não são feitas, né? Isso você já deve saber, principalmente se você já leu o livro. Bebês não são feitos através de sexo, são feitos basicamente da forma do proveta mesmo. Isso que é mais interessante, porque bebês de proveta só vão ser pensados. Esse livro é de 1932, ele foi publicado em 1932. Bebês de proveta só vão ser pensados tipo 50, um pouquinho menos de 50 anos no futuro. Então, a gente já tem uma sociedade de bebês que são produzidos em laboratório. Essa sociedade acaba estimulando jogos sexuais, jogos eróticos desde criança. Então, você tem a perda de uma moralidade. Já que não existe a figura do cristianismo, existe a perda de uma moralidade cristã que faz com que tudo te seja liberado, só que dentro dos limites. Então você tem essa personagem, a Lenina, que segue o gado, e você tem o Bernard, você tem o Helmholtz. São personagens que se destacam dos demais, porque existe também aqui outro fator pelo que você tem que ler, que é o conflito entre o individualismo e a coletividade. Todos pertencem a todos. É um dos lemas que as crianças e por consequência os adultos repetem durante a sua vida. Eles são condicionados. Existe aqui também a prática do behaviorismo. O pessoal que é de pedagogia vai saber do que eu estou falando. Se você não sabe, você pesquisa. São condicionados o tempo todo a acreditar que todos pertencem a todos. Todos fazem parte de uma coletividade e você não pode se sentir sozinho. A solidão é uma coisa que é o tempo todo rechaçada. E por isso mesmo a individualidade é rechaçada. Esses 2 personagens que eu te citei não seguem o gado, mas eles acabam
à medida que a história vai evoluindo, você vai percebendo que existem conflitos interiores nesses personagens que precisam ser resolvidos, mas não da forma como a gente espera. Eu quero já te adiantar, sem te dar spoiler, que não vai haver revolução aqui. Você não vai ter um personagem, apesar de o personagem mais importante é o selvagem, é o John, que é fruto de uma transa entre a sua mãe e um cara super importante dessa Londres aqui, do futuro. E isso não poderia acontecer. Existe também uma inversão aí, né? Essa nova sociedade está em Londres e o que seria o velho mundo está aqui na América. E você sabe, né? Você que estudou história sabe que o velho mundo é considerado a Europa Ocidental e o novo mundo a América, né? Porque foi descoberto, enfim, você sabe disso. E esse velho mundo, que é um não civilizado, ali, pelo que deu para entender, tá localizado geograficamente ali pela altura do México, enfim, é composto por tudo aquilo que nós somos hoje. Então eles são uma réplica muito da mal feita do que é a sociedade hoje. Então você ali nesse velho mundo, você tem ali a representação de Deus, de outras divindades indígenas, no caso, costumes pagãos que foram, né, eliminados nessa sociedade nova. Essa relação que gerou esse cara, esse menino cresceu no meio desse lugar sujo. É bom lembrar também que essa sociedade é extremamente limpa. A sujeira também é vista com horror. Ele foi criado no meio disso, mas, diferentemente dos demais que estão lá nesse novo mundo, que ele só vai alcançar depois de adulto, ele aprendeu a ler. Ele aprendeu a ler de forma crítica. Ele aprendeu a ler com Shakespeare. O John meio que se alfabetiza na vida, lendo Hamlet, Otelo, Romeu e Julieta. Então a cabeça do cara já é diferente. Existe uma reviravolta nessa história. Ele e a mãe dele, a Linda, saem desse lugar sujo, né? Dessa reserva que é chamada, lá onde tem os índios, os selvagens, por isso que ele é chamado de Senhor Selvagem. Eles são levados pelo Bernard para esse lugar. E é a primeira vez que o personagem vai dizer Admirável Mundo Novo. E aí é que tá a grande, talvez para mim, né? A grande ironia da história foi essa. Como pode o cara sair desse mundo, entrar num outro mundo, exclamar com curiosidade genuína, Admirável Mundo Novo, e depois descobrir que de admirável não tinha nada? Então, vale a pena. Outra coisa também que eu quero te destacar é a subserviência feminina. A gente está num momento em que as mulheres estão se levantando contra esse tipo de pensamento tacanho, machista, patriarcal, que quer reduzir de todas as formas a voz, o poder, o pensamento crítico da mulher. E é interessante pensar de que forma que a mulher é retratada nesse futuro, em que foi pensado ali por volta de 1930, 31, 32, a mulher é quem corre atrás do homem, se oferecendo. Lembra do que eu falei sobre todos pertencerem a todos, inclusive sexualmente? O casamento também é abolido. Não existe a instituição família. Existe todo mundo tendo contato com todo mundo. Então, as mulheres se oferecem mesmo. E quando elas percebem que não são desejadas ou não são muito procuradas, elas entram numa depressão, assim, elas entram numa angústia mesmo existencial, e isso me marcou muito, como que a mulher se dobra nessa sociedade. Então, é meio que assim, é a revalidação de todo o estereótipo que já vinha sido tratado naquela época, e hoje, século XXI, a gente tem lutado para jogar isso por terra. Para terminar, dica de amiga, por que você tem que ler esse livro? Esse livro, como eu te falei, foi publicado em 1932. Nós já falamos aqui, inclusive o primeiro vídeo do canal, vou deixar ele linkado aqui embaixo, no box de descrição, é 1984, do George Orwell. 1984 foi publicado em 48, então ele veio depois dessa história. Nós, do Zamiatin, foi publicado em 1920 e talvez seja considerada a principal ou então a pioneira das distopias,
né, clássicas. Admirável Mundo Novo acaba bebendo muito da fonte de Nós e sendo inspiração para 1984 em diversos pontos. Acho muito interessante, inclusive, o fato de 1984 e Admirável Mundo Novo se passar numa Londres, que é uma Londres bem ascética, e lá de 84 você vai ver que tipo de Londres é. Então vale muito a pena ler a tríade, sabe? Nós, Admirável Mundo Novo, 1984. Se você puder ler na ordem é até muito legal. Cara, como o livro ainda demonstra pra gente aspectos da nossa sociedade de hoje, como ele se transforma em uma obra atual. Como essa história você ainda consegue ver muitas coisas do que são faladas aqui, principalmente pelo, vamos botar assim, o chefe supremo de tudo. Das coisas no capítulo 17, é o capítulo que ele vai se enfrentar com o John. Eles vão conversar. O cara vai ser apanhado porque vai tentar fazer uma revolução. Eu te falei que não vai ter, mas ele vai tentar fazer uma revolução. E aí é no capítulo 17 que eles conversam a respeito de uma série de coisas. E esse cara vai falar, vai trazer conceitos assim que você ainda vê sendo ditos da boca de algumas autoridades, de algumas situações assim, tipo, você fica meio, sabe? Então acho que vale muito a pena. Pela história em si, pesada pra caramba, mas te faz pensar. É um clássico da literatura mundial, vale super a pena por isso também. E se você gosta mesmo de ficção científica, se você se relaciona com esse tipo de história e coisas assim, tipo Blade Runner, né, Eu, Robô, vale a pena você dar uma olhada no que Isaac Asimov, por exemplo, veio lendo antes de escrever Eu, Robô. Vale a pena. Então, minha dica de hoje é Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. E é a nossa última leitura do ano, graças a Deus. A gente fica aqui, te agradeço pela tua paciência comigo nesse ano. Te agradeço pela tua parceria com o canal. O canal fez 5 meses esse mês. Ainda é um canal pequenininho, mas eu te agradeço por passar aqui. E tô sempre aberta, crítica, sugestão. Pode falar que a gente aqui não morde. Assina o sininho, bota o dedinho aí nesse sininho para receber notificação toda vez que um vídeo for ao ar. Beleza? A gente volta na semana que vem. Um beijo, até lá.